Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo que é, bem, fascinante e que não foi construído com tijolos, mas com palavras. É uma jornada pela história intelectual judaica, um mundo que foi totalmente moldado por debates, por textos e por uma busca, sabe? Uma busca que nunca acaba por significado. Pensa só nisso por um segundo. Algumas civilizações a gente conhece pelos seus impérios, né? Pelas suas conquistas. Mas outras de um jeito muito mais profundo, se definem pelos seus textos. E olha, a história judaica é um exemplo poderoso disso. A identidade, nesse caso, não vem de fronteiras ou de grandes construções, mas sim de uma devoção contínua a um conjunto de textos, onde o simples ato de estudar já é em si uma prática espiritual fundamental. É incrível. Então, cosmo da palavra. É uma imagem bonita, não é? Mas o que isso realmente significa na prática? Para a gente conseguir navegar por esse universo tão vasto, a gente vai usar a pesquisa acadêmica como se fosse o nosso mapa. Com ele, vamos explorar as grandes conversas, os debates mais acalorados e, claro, as ideias que foram moldando milênios de pensamento. Ok, então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa mapeando debates antigos, depois vê os encontros e influências com outras culturas, mergulha na tensão entre razão e misticismo e, por fim, reflete sobre o que significa essa tarefa que parece não ter fim. Vamos lá! Primeiro ponto, então, mapeando debates antigos. Isso é chave porque, sabe, a história não é uma coisa estática, parada no tempo. É uma conversa contínua, que o tempo todo nos força a reexaminar aquilo que a gente achava que já sabia. E um exemplo perfeito disso é justamente a nossa compreensão sobre os fariseus. Por muito, muito tempo, a imagem que se tinha deles era bem negativa, né? Mas a pesquisa moderna, uau, ela veio e pintou um quadro radicalmente diferente. E aqui a gente vê uma mudança de paradigmas gigantesca. A visão antiga pintava os fariseus como legalistas obcecados, gente que tentava merecer a salvação na base da regra. Mas o que a pesquisa moderna revela é um quadro totalmente diferente. O foco deles, na verdade, era a aliança com Deus. Ou seja, a graça vinha primeiro, e as obras eram uma resposta a essa aliança, e não uma condição para ela. Para eles, a Torá era um caminho vivo, dinâmico, de conexão com o divino. Faz toda a diferença. E essa mudança de visão não aconteceu do nada, claro. Ela foi impulsionada por estudiosos muito importantes. O Ip Sanders, por exemplo, foi quem trouxe esse conceito de nomismo pactual para descrever essa relação de aliança. Já o Louis Finkelstein olhou para as divisões sociais internas entre patrícios e plebeus, e o Jacob Neusner, ele mostrou como o estudo da Torá se tornou a cola, o alicerce que manteve a comunidade unida depois da destruição do templo. Cada um contribuiu com uma peça desse quebra-cabeça. Agora vamos para o nosso segundo ponto: encontros e influências. Porque é isso, né? Nenhuma tradição de pensamento existe numa bolha. A história intelectual judaica é fundamentalmente uma história de encontros, de diálogos e, claro, às vezes de confrontos com as culturas que estavam ao redor. E o encontro com o helenismo é o exemplo clássico disso. É inegável que a cultura grega teve uma influência forte, mas o consenso dos estudiosos hoje é bem claro. Não foi uma assimilação. A tradição judaica não foi, digamos, engolida. Pelo contrário. E essa mesma dinâmica, sabe? Essa mistura de influência e independência, ela também foi fundamental para moldar o surgimento do cristianismo a partir do judaísmo. No fundo, o que a gente tem ali é um grande debate de ideias. Uma conversa sobre como interpretar os mesmos textos, as mesmas tradições. Isso, olha, desafia aquela ideia antiga e simplista de lei judaica contra graça cristã. Como a gente acabou de ver, o judaísmo daquela época já operava com a ideia de graça dentro do tal nomismo pactual. A divergência real era outra, bem mais sutil. De um lado, você tinha aliança com o povo, e do outro, a escatologia participacionista de Paulo, que era focada na salvação através da união com uma pessoa específica, Cristo. São duas lógicas diferentes. Certo. Saindo agora dos diálogos com o mundo exterior, a gente entra num debate que acontecia dentro do próprio pensamento judaico. Uma tensão fascinante entre a lógica, a razão e a experiência direta, mística do divino. De um lado dessa disputa, a gente tem o racionalismo. Essa corrente, que foi muito forte ali na Idade Média, bebeu direto da fonte dos filósofos gregos, que estavam sendo redescobertos na época. E o objetivo era bem claro: mostrar que fé e razão não são inimigas. Pelo contrário, elas podiam e deviam caminhar juntas.
E do outro lado do ringue, digamos assim, estava a Cabalá. O misticismo judaico não estava nem um pouco preocupado em explicar Deus. A busca era por experimentá-lo. Era um caminho para ter um contato direto, vivo, com o divino. E tem uma fonte que descreve o papel da Cabalá como essencial. Foi ela que impediu o judaísmo de se fossilizar, de virar uma coisa morta. Ela que manteve a chama da experiência espiritual sempre acesa. E se a gente olhar para duas obras, a diferença fica gritante. O Guia dos Perplexos, do Maimônides, é o ápice do caminho filosófico. Ele usa a lógica de Aristóteles para harmonizar fé e razão. Já o Zohar, que é a obra central da Cabala, é o extremo oposto. É um mergulho profundo no simbolismo, usando mitos para descrever as energias secretas de Deus que formam a nossa realidade. São dois caminhos assim radicalmente diferentes, mas que no fundo apontam para a mesma busca. Bom, e agora, na nossa última parte, vamos falar sobre a tarefa interminável. Porque é a hora de refletir sobre a escala de tudo isso que a gente viu. Esse cosmo da palavra é simplesmente imenso, e o trabalho de explorar esse universo é, por natureza, infinito. E só para dar uma ideia do tamanho disso, a fonte principal dessa nossa análise lista cerca de 150 trabalhos acadêmicos sobre um único tópico, os Khazaris, que foi um povo seminômade que se converteu ao judaísmo lá no século VIII. Pare e pensa, 150 trabalhos sobre um único grupo. Isso dá uma dimensão da vastidão desse universo de estudo, né? E essa realidade toda nos leva a uma das frases mais famosas da tradição rabínica dita pelo Rabi Tarfon. A ideia é a seguinte: a tarefa de aprender, de debater, de estudar é simplesmente grande demais para uma vida só. Ninguém vai conseguir terminar. Mas, e esse é o ponto-chave, o fato de a gente não conseguir terminar a tarefa não nos dá o direito de desistir dela. É uma obrigação contínua, é algo para a vida toda. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a identidade de uma cultura está nos seus textos, nos seus debates, o que isso diz sobre a nossa própria cultura hoje? Quais são as ideias, as conversas, as palavras que estão formando o nosso mapa, o mapa de quem a gente é? A tarefa de mapear tudo isso, como a gente viu, realmente nunca termina. Valeu e até a próxima!